duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui, eu posso fazer o quê? Vou dividir tudo por 2, que é mais fácil. Dividir a equação aqui toda por 2. Dividindo a equação por 2, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 2y ao quadrado. 2 não. Cadê? Vai ser y ao quadrado menos 3y mais espaço igual a menos 3 meios igual a zero. Mas por que menos 3 meios? Porque eu estou dividindo toda a equação por 2, né? E o 3 não é divisível por 2 aí nesse momento. Olha, pessoal, isso daqui eu já conheço. O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o 1 aqui. O meu mouse. Vou fazer 1 ao quadrado. E aqui, ó, eu duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado. E aí, o que é que eu faço? Na hora que eu acrescento aqui, eu tenho que acrescentar também do outro lado. Por quê? Vai? O que eu fiz? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever minha equação. Deixa eu ver onde é que está o meu. Ó, x menos 1 ao quadrado, que é esse produto notável aqui, mais y menos 3 ao quadrado é igual a 3 meios, que eu peguei esse 3 meios aqui e passei para o sinal do outro lado da igualdade, menos 1, menos 9. Carla saiu da onde? Esse menos 1 e esse menos 9. Ora, que era positivo, passei para o outro lado da igualdade, ficou negativo. Né? Então, para que essa equação ela fique completa, assim, na forma reduzida, eu vou escrever aqui em cima. Está muito bagunçado, mas é só para vocês compreenderem. Vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual. Menos 1, menos 9, menos 10. Ora, se eu tirar o MMC, vai ficar 20 menos 3, 17 sobre 2. Menos 17 sobre 2. Isso. O maior termo é negativo. Carla, mas tu não disse que ele não podia ser negativo? Não, mas ele está aí na reduzida. A geral, quando eu passar ele para o outro lado, vocês viram, vai ficar positivo. Ok? Perguntas? Dúvidas? Vocês estão aí? Eu caí? Sim, professor. Ah, tá. Então, continuando, né? Eu fiz só uma demonstração de como transformar a geral na reduzida. Então, aqui tem outro exemplo, ó, que ele calcula diretamente o centro e o raio de uma circunferência completa. Então, quando ele dá a equação, ele já diz que é de uma circunferência, então você não tem que provar nada. Então, o que foi que ele fez? Ele observou que o A e o B é igual a 1. O D, ele identificou como menos 2. O E, que é o que acompanha o Y, é igual a 1. E o F é igual a menos 1. Ora, mas quem é o A? O A é menos D sobre 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. Então, o x, o centro, né? A coordenada x pode ter. Professor, eu fiz até a pergunta no chat. Eu não estou conseguindo ver. Referente aos coeficientes, Sim. porque você mostrou no exemplo anterior, né, já os resultados. Aí, como é que eu faço para chegar naquele resultado em específico, para me ter esse resultado? Porque eu fiquei um pouco na Coeficiente, dúvida. tu está falando? Tipo, tem aí x ao quadrado mais y ao quadrado, aí você demonstrou lá que o x era um valor 1, acho que era, e o y era outro valor. Isso, Pronto. Esse aqui que eu estou completando, isso mesmo.
Pronto, olha, eu dividi a equação todinha, aí eu tenho um produto notável. X ao quadrado menos 2x. Que eu sei que, pela regra, ele vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se eu tenho 2 e aqui é 1, então logo esse daqui também vai ser 1, certo? Agora, esse aqui eu acho que está errado. Porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e aqui tem 3y. Então, ele não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso daqui era para ser outro termo. Deixa eu ver qual era o termo para ser aqui. 3/2. Isso. Esse daqui era para ser 3/2. Por isso que esse aqui, ele deu errado. Foi. Aqui era para ser 3/2. Por quê? Porque na hora que eu multiplico 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aí ele elimina e fica só o 3y. Que é assim. Então, aqui vai ficar 3 meios e aqui vai ficar 9 quartos. Então, esse valor aqui de cima, ele não é menos 17/2. Ou seja, quando você for fazer, você tenta transformar essa equação aqui em um produto notável. Você só vai conseguir fazer isso se você lembrar daquela regra do trinômio cuidado perfeito, que eu tiro as raízes de cada um e aí eu multiplico 2 vezes o resultado dessa raiz com o resultado dessa raiz. Aí eu consigo transformar isso daqui em um produto notável, certo? Certo, professor, obrigado. Aí é questão mesmo de exercício. Você vai exercitar aí os produtos notáveis. Você tem um trinômio quadrado perfeito e quer transformar ele em um produto notável. Mas, se você não quiser fazer dessa forma, você pode fazer aqui utilizando as fórmulas anteriores, que é isso que eu estou mostrando agora. Pode ser que fique mais fácil você identificando esse aqui como A, esse aqui como B, esse aqui como C, né? C não, D, porque C é da circunferência, né? Esse aqui é D, esse aqui é E, esse aqui é F. Então, se você tiver a equação completa, você pode estar utilizando a fórmula. Então, o que é que eu fiz agora? O A e o B tem que ser iguais. Igual a 1. Ok, perfeito. O D, menos 2. O E é igual a 1 e o F é igual a menos 1. Então, para calcular o centro, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o A, que corresponde ao X, e o B, que corresponde ao Y. Ora, eu pego o D, que é menos 2, e divido por 2, vai dar igual a 1. E quem vai ser o Y? É o E, que é 1, menos, né? Menos E, menos 1, dividido por 2. Então, o centro eu já encontrei, que é 1 e menos 2. 1 e menos 1 meio. Isso daqui é o centro. Como é que eu calculo o raio? Professor, no caso não tem o C também, não? Não, o C é o centro. Tem. O C é o centro, né? É o centro. A gente não pode botar na equação porque o C já é o centro. E o centro a gente tem que pegar as coordenadas, x e y. Tá certo. X e y, que é o centro da circunferência. Então, a gente usa as letras A, B, D e F. E aí, para calcular o raio ao quadrado vai ser o A ao quadrado, que eu acabei de encontrar, mais o B ao quadrado, que eu também encontrei agora, menos o F. Então, quem é o A ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Quem é o B ao quadrado? Menos 1 meio ao quadrado, 1 quarto. E quem é o F? Menos 1. Ora, menos vezes menos, mais. Tirando o MMC, eu vou ter um resultado de 9 quartos. Mas isso daqui nada mais é do que o quê? Raio ao quadrado. E eu quero só o raio da circunferência. Ou seja, eu vou tirar a raiz disso daqui, a raiz de 9 quartos. Então, meu raio vai ser igual a 3 meios. Fica mais simples quando eu tenho uma equação geral, eu consigo identificar os termos e apliquei em fórmula.
cônicas também nós vamos ver as elipses, né? O que é a definição de uma elipse? Ela é um pouquinho mais comprida, né? Mais achatada. Então, para definir uma elipse, são dois pontos distintos, F1 e F2, que a gente chama de foco. Ele vai ter que pertencer a um plano alfa, e aí o centro ele vai ser 2C, não vai ser mais só o C, e a distância, que vai ser a distância entre os focos. Então, aqui nós temos uma elipse desenhada. Eu tenho o F1 e o F2. Professor, Oi, vou falar. desculpe incomodar. Não, pode falar. É porque Se eu souber responder. eu tô com uma, eu tô com uma dúvida e tá distanciando dela, aí vai chegar um momento que eu não Sim, vou mais sim, vai ficar longe, né? Professor, sim, com todo sim. respeito, é uma coisa. Eu estou entendendo aqui, entendendo, né? Agora tem uma Sim. coisa que está me incomodando. Eu não entendi Ah, direito a questão de quem é C, quem é D, quem é F. É os então segmentos vamos de voltar reta, é? lá. Não, são os pontos da circunferência. Vou voltar lá, para te mostrar aqui. Aqui eu tenho uma circunferência, certo? O C é o centro, onde eu tenho o X e o Y. O X é a coordenada A e o Y é a coordenada B. Quando eu desenvolvo, né? Quando eu aplico o teorema de Pitágoras, que eu tenho isso daqui, ele vai me gerar uma equação geral, que é essa daqui. E aí eu tenho que dar nomes a essa equação. Olha aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado. Quem vai estar comigo nesse x ao quadrado? Vai ser o A. Quem é que vai aqui ser o meu B? Sempre quem vai estar com o y ao quadrado. Aqui. E esses dois, eles têm que ser iguais, né? O C, ele é um elemento misto. Ele não vai aparecer na nossa equação da circunferência. Porque se ele aparecer, não é uma equação da circunferência. O C é o centro da circunferência. É a minha coordenada x e y. Então, a gente não trabalha com ele na equação geral da circunferência. O D, ele vai estar sempre com a variável x, o E vai estar sempre com a variável y e o F é o termo independente. Então, eu venho para cá. Aí eu coloquei a minha nomenclatura. O A, o B, o D, o E e o F. Olha aqui, não apareceu o C. Por quê? Porque eu estou atrás do centro. Ele está me pedindo o centro da circunferência. Se ele aparecer aí, eu não tinha que calcular nada, certo? Então, ele não vai aparecer. Quando eu estou procurando o centro e o raio, aquela variável C, que era o produto misto, C, X, Y, ele não vai aparecer na minha equação da circunferência. E aí eu faço a substituição dos termos nas equações. Deu para clarear agora? Sim, professor, obrigado, viu? Nada. Então, vamos voltar lá para a elipse. Então, aqui na elipse, a gente tem o F1, ó, tá bem aqui o F1 e o F2. E agora, lá na circunferência, a distância do centro até um segmento da circunferência era o relo. Aqui não, aqui eu vou ter dois centros, ó, do F1 ao centro e do F2 ao centro. Ou seja, a distância entre F1 e F2 é 2C. É duas vezes o centro, tá? E o que é que ele diz? A elipse é um conjunto de pontos no plano alfa, cuja a soma da distância F1 e F2 é uma constante 2C. E esse 2A, ele é maior do que o 2C. Olha aqui, ó. Do ponto A1 até o A2, eu tenho duas vezes o A. E ela tem que ser maior do que esse 2C, que é a distância entre os dois focos, certo? Para ela ficar meio achatadinha. Porque se eles forem iguais, ele vai se tornar uma circunferência. Ele vai deixar aí de ser uma elipse. Então, aqui ele está fazendo a nomenclatura da condição de existência da elipse. Então, P pertence ao plano alfa, tal que de P até F1, mais de P a F2, eu tenho 2A, que é essa distância aqui, do ponto A1 ao A2. Então, aí a gente pode estar calculando o foco, né? Aí aqui tem várias aplicações. A1
mais F1, né? A1 vezes F1 mais A1 vezes F2 vai ser igual a 2 vezes o A. 2 vezes o A, né? Então, os elementos principais da elipse, para a gente conseguir compreender, né? Mas aquele dali estava muito bagunçado, muito traçado, então eu botei isso daqui para a gente conseguir compreender de uma forma mais simples. Nós temos os focos F1 e F2, né? A distância entre eles são C, né? Que o O é o centro. O A1 e o A2 é o eixo maior, por isso que ela fica achatadinha assim, é a parte maior. O B1 e o B2, que está em cima da coordenada Y, ele é o eixo menor. 2 vezes o A é a medida do eixo maior, né? A distância de A1 até A2. 2B é a distância de B1 até o B2. E C sobre A, que é aqui, ó, o meu teorema de Pitágoras, eu estou tendo um triângulo retângulo, né? O C é um cateto sobre a hipotenusa, eu vou determinar a minha excentricidade. Ou seja, quando você tiver uma atividade sobre a elipse, ele vai pedir, talvez, para você calcular o centro, a excentricidade, ou então os fluxos, certo? Então, um exemplo. Ora, caracterizar a cônica representada pela equação. Essa equação aqui, ela está na geral, ó. 4x² mais 9y² igual a 36. Ora, mas eu quero determinar a elipse. Deixa eu ver se aparece aqui ainda. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar ela na equação reduzida. Por quê? Porque fica mais fácil de eu encontrar os elementos A e B. Ora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha equação por 36, todinha. 4 sobre 36, 9 sobre 36, 36 sobre 36. Ah, mas por que 36? Porque para ela ser uma elipse, a forma reduzida, a minha igualdade tem que ser igual a 1. Certo? A minha equação todinha tem que ser igual a 1. Então, quando eu faço 4x² sobre 36, 9y² sobre 36, e 36 dividido por 36 é igual a 1. Ora, simplifico. 4 por 36 dá 9. O 9 por 36 dá 4. Então, aqui eu já tenho o A ao quadrado, que é 9, e o B ao quadrado, que é 4. Ora, mas eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar o meu C. Como é que eu faço para encontrar? O que é o C? É do centro até um dos focos. Aí eu faço A ao quadrado menos B ao quadrado. 9 menos 4, 5. Então, essa distância do centro aqui a qualquer foco, foco 1 ou foco 2, vai ser raiz de 2, a raiz de 5. E aí, Carla, se eu fosse calcular a distância entre os dois focos, seria 2 raiz de 5. Por quê? Porque eu tenho duas medidas. Eu tenho essa medida aqui. Tem essa medida aqui, que mede raiz de 5. E eu tenho essa medida aqui, que mede raiz de 5. Então, a distância entre os dois focos vai ser 2 raiz de 5. Aqui, ó, que eu acabei de fazer. 2 raiz de 5. Que é a excentricidade, no caso aqui, é o C, né? 2 vezes o C, a medida entre os dois focos. A hipérbole. Quando é que eu posso definir uma hipérbole? 2 pontos distintos. Nós também, na hipérbole, temos 2 focos, F1 e F2. Eles pertencem ao plano alfa. Seja 2C, a distância entre eles. Então, a hipérbole é um conjunto de pontos cuja diferença em valor absoluto é a distância entre F1 e F2. Por que o valor absoluto? Porque tanto faz positivo ou negativo, a distância vai ser a mesma, né? E qual a diferença da hipérbole para a elipse? Ora, porque a minha constante 2A, ela tem que estar entre o 0 e o 2C, tá? Então, quando eu fizer a diferença do ponto ao foco 1 menos o ponto ao foco 2, ele vai ser igual a 2A. Então, voltamos. Então, aqui é um exemplo de uma hipérbole. Ó,
tá aqui os elementos, ó. O foco é fora, F1 e F2. O A1 e o A2. Então, aqui o 0 é o centro, né? O O. O A1 e o A2 são o eixo real, ou também pode ser chamado de transverso. O B1 e o B2 é o eixo imaginário. O 2C é a distância focal. Isso daqui é muito utilizado na óptica, na física, né? Quando eles trabalham com lentes, né? Que aí eles fazem aquela convexo, não convexo. Então, tem a distância focal, né? Às vezes mesmo para a construção de lentes, de óculos e outras coisas. 2A, a medida do eixo real. Cadê o 2A? 2 vezes A. Por quê? Que é A, então essa medida também vai ser A, então a distância entre A1 e A2 vai ser 2A. 2B, aqui, do B1 ao centro é B, do centro ao B2 é B. Então, a distância entre os dois aqui, do eixo imaginário, é 2B. E a excentricidade é igual a da elipse, C sobre A. Lembrando, novamente, que isso daqui é um triângulo retângulo, ó. C ao quadrado é igual aos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado, C ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Exemplo de atividade. Ah, Carla, mas é o mesmo exemplo lá da elipse. Olha, a gente observou uma coisa. Na elipse, olha aqui o sinal de mais. Aqui na hipérbole, o sinal é de menos. Olha o que diferencia aí na minha equação. Por quê? Porque lá eu somava os dois focos para depois encontrar os pontos, né? Que era o eixo maior. Aqui não, eu faço a diferença entre eles. Então, eu tenho uma equação geral e eu quero transformá-la na reduzida. O mesmo processo padrão. Eu divido a equação todinha por 36. Então, 4x ao quadrado dividido por 36, 9y ao quadrado dividido por 36 e 36 dividido por 36. 4 dividido por 36 dá 9. E 9 dividido por 36 dá 4, igual a 1. Ora, novamente, eu tenho a ao quadrado igual a 9, a vai ser igual a 3, e o b ao quadrado vai ser 4. Então, b vai ser igual a 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, né? Que é C, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Minha caneta tá aqui, ó. Ixi, C sai igual a 0. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual. O A ao quadrado é 9. 9. O B ao quadrado é 4. Então, C ao quadrado é igual a 13. Então, C vai ser igual a raiz de 13. Ou seja, olha aqui. Do centro até o foco 2, eu tenho raiz de 13. Do centro até o foco 1, eu tenho raiz de 13. Isso quer... Desculpa. Que quando eu somo aqui os dois focos, vai ser 2 raiz de 13. Então, F1 para F2, que é a mesma medida. Essa aqui é a mesma medida, que é raiz de 13. Então, daqui para cá, eu vou ter 2 raiz de 13. Outro exemplo. Eu tenho, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. O que é que eu faço? Eu vou dividir toda a equação por 1. Se precisa disso? Precisa para a gente encontrar quem é o a ao quadrado e o b ao quadrado. Olha, dividindo tudo, então eu sei que a ao quadrado vai ser 1 e b ao quadrado vai ser 1. Então, quem é que vai ser o c? C vai ser igual a raiz de 2, né? Porque 1 mais 1 é 2, raiz de 2. Então, quem vai ser o foco 1? O foco 1. Por que é que aqui o centro vai ser 0, 0? Ora, porque eu estou partindo aqui, ó, do centro 0, 0. Ele já disse para mim que o centro é 0, 0. Então, quem vai ser os focos? O foco 1 vai ser menos raiz de 2 e 0, que ele está aqui na parte negativa. E o foco 2 vai ser essa distância aqui, ó. Vai ser raiz de 2 e 0, que é o
imaginário, tá? Parábola. Tô terminando, falta 5 parábolas. Parábola nós já conhecemos lá da equação quadrática, né? Mas aqui na cônica, ela também tem alguns pontos que a gente pode estudar, tá? Dado um ponto F, tá aqui o meu ponto F da parábola, e uma reta D pertence ao plano alfa, como F não pertence a D. Ou seja, né? Se eu tenho uma reta D, que é aqui, essa minha reta, ó, onde estão os pontos P, Q, V, R, S, esse ponto F ele tem que estar fora dessa reta D para poder ser um elemento para gerar uma parábola, certo? E aí nós vamos calcular a distância desse F até o D. Ou seja, a parábola é um conjunto dos pontos que estão no plano alfa que tem a mesma distância de F e de D. Então, quais são os elementos principais do foco? Né? Desculpa, da parábola. F, foco, aqui. D, diretriz. P, parâmetro. Olha aqui o P. O V, o vértice, que nós já conhecemos. Né? E a reta VF, que é do vértice até o ponto F, que é o eixo de simetria. Né? Então, isso aqui que vai determinar a simetria entre os dois pontos aqui, ó, P e o S. Como é que eu calculo esse eixo de simetria? Olha, o P minúsculo, cadê o P minúsculo? Pronto, a distância aqui, ó, da reta D até o foco, né? Dividido por 2. Então, toda vida que eu quiser encontrar o eixo de simetria, eu vou pegar essa distância aqui do centro até o foco e vou dividi-lo por 2. Como desenvolver a forma reduzida de uma parábola, né? Olha, aqui eu tenho um retângulo e eu faço a distância novamente entre dois pontos. Então, vou ter a coordenada x menos p sobre 2 ao quadrado, aqui, ó, mais y menos 0 ao quadrado. Pronto. Fazendo isso daqui, gente, eu tenho que pegar também o outro lado. Mas por que tu tem que fazer os dois lados? Porque eles não são simétricos, né? Então, eu vou pegar novamente x mais p sobre 2 ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Olha, o que é que vai gerar? X menos p sobre 2 ao quadrado, x menos 0, ou y menos 0, y. Então, y ao quadrado. X mais p sobre 2 ao quadrado, y menos y dá 0. Carla, mas cadê as raízes? Ora, quando as duas têm radicais, eu posso elevar os dois termos ao quadrado e elas vão desaparecer. Colocando isso daqui, organizando, eu desenvolvi o primeiro produto notável, mais y ao quadrado, e desenvolvi o segundo produto notável. E agora, vou eliminar o x ao quadrado com x ao quadrado, né? E o p ao quadrado de 4 com o p ao quadrado de 4, porque eles são simétricos. Quando eu passar para o outro lado da igualdade, eles se anulam. Restou quem? Só o y ao quadrado, o p menos px e o mais px. Trazendo esse px para o lado da igualdade, eu vou ter y ao quadrado menos 2px. Isso daí é a minha equação reduzida da parábola. Certo? Exemplo. Ó, y ao quadrado é igual a 6x. Ele quer que esboce o gráfico. Voltando lá, ó. 2px. Então, eu sei aqui o quê? Minha cadeira. Ó. Y ao quadrado é igual a 2px. Eu tenho a equação y ao quadrado é igual a 6x. Então, quer dizer que o meu 2p é o quê? 2p é igual a 6. Então, p é igual a 3. Então, quem vai ser a distância do centro ao foco? Vai ser P
sobre 2. Então, vai ser 3 sobre 2. Então, eu já sei aqui, ó, que essa distância é 3 meios. Então, esse aqui é o eixo de simetria. Na hora que eu traço esse 3 meios, aí eu faço a curva entre da minha parábola. Ok, pessoal? Dúvidas? Será que é a apresentação? Professor, esse conteúdo vai cair na prova, vai? Vai. Pior que vai. Muita coisa para digerir, né? Mas vocês têm aí 3 aulas para poder estudar isso daí, vai ter as atividades para poder realizar, né? Lembra disso no cálculo, né? Ótimo, perfeito. E aí é treino, para poder encontrar aí as 3 cônicas, e a prova só vai ser praticamente isso, né? Então eu vou deixar o material também, esse material disponível lá na biblioteca, para que vocês já vão se familiarizando. Quando chegar a atividade, tá realizando a atividade para exercitar. Olha, coisa boa. Adoro teoria dos números. Graças a Deus o cálculo teve externo, não. Cálculo não gosto não, mas teoria é comigo. A minha monografia foi feita na teoria dos números. Tentei fazer isso na minha dissertação, mas não deu muito, não. O professor queria que eu fizesse geometria. Enfim, vamos lá, para frente. Ah, sim, eu tenho que botar o link de frequência. Espera aí, só um instantinho que eu vou disponibilizar para vocês. Vou pegar aqui o link de frequência. Tinha esquecido completamente. Tem um formulário para vocês colocarem a frequência de vocês. E aí a gente encerra a aula de hoje. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no ambiente. 24 horas a gente está respondendo. Tá? Tem o link, Alisson. Preenche o link aí, clica no link e preenche. Para colocar o nome, o e-mail e a matrícula. Porque a aula não está sendo gravada, então não tem como armazenar essa informação no chat. Esse material também, pessoal, vocês podem encontrar muitos exercícios no Fundamentos da Matemática, volume 7. O professor, ele orientou o volume 10, né, para toda a disciplina, mas no volume 7 tem as cônicas. E aí fica fácil vocês exercitarem também.
Pode falar, meu bem. Pois é, só mais pedido, né? Eu sei que já essa aula já foi mais um apanhado geral, né, das tarefas 7 e 8, que é o que a gente vai esperar que esteja na avaliação, né? Sim. Mas será que na semana que antecede poderia ter alguma lista de exercícios para a gente se familiarizar mais? Eu posso disponibilizar, botar lá na biblioteca. Já que vocês pediram assim com antecedência, dá para me programar. Porque na primeira Ótimo, não dá tempo mesmo. para a primeira, né? Foi. A primeira foi muito assim, acolchada. Mas eu posso começar a produzir hoje, aí eu boto lá na biblioteca, aí vocês vão treinando. Ótimo, muito obrigado, professor. Nada. Oi, Apareceu meu nome aí, apareceu. como é? Eu já mandei, apareceu meu nome aí. Não tô verificando. Se tu mandou. E se não tiver aparecido, professor? Ai, peraí, que eu vou olhar. Pronto. Peraí. Tem aqui a Priscila, o Lucas, a Breno, Josemar.